Bem-vindos a mais um seminário de negócios. Nós estamos aqui hoje com a Luciana Curvo, que veio falar sobre gestão de competências. O currículo da nossa querida Luciana é mestre em administração, especialista em gestão de pessoas e em controladoria e auditoria empresarial, graduada em administração pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atualmente é diretora de projetos e educação corporativa da Associação Brasileira de Recursos Humanos de Mato Grosso do Sul, professora universitária de graduação e pós-graduação nas disciplinas de gestão de pessoas e comportamento organizacional e atuou como coordenadora do curso de gestão financeira da Unic de Sorriso, Mato Grosso e consultora empresarial em gestão de pessoas. Luciana, bem-vinda ao Seminário de Negócios. Eu que agradeço. E vamos conversar um pouquinho sobre a gestão por competências. Dentro dessa dinâmica de mercado globalizado, de gestão por resultados, de metas e estratégias, qual é a essência da gestão de competências hoje? Então, Cida, a gestão por competência, ela às vezes não é tão muito bem compreendida. Tem algumas empresas que têm alguma dificuldade em implantar, existem alguns mitos onde percebe-se que ela só pode ser implantada em grandes empresas, mas não, a gestão por competência ela pode ser implantada em grandes empresas, empresas médias, pequenas, desde a empresa que tem lá 20 colaboradores, a empresa com 10 mil colaboradores, né? E a gestão por competência, a essência dela é um processo, né, que conduz o colaborador a atingir as metas, os objetivos organizacionais através das suas competências comportamentais, competências técnicas, né, desses colaboradores. E dentro dessa dinâmica, Luciana, que a gente vê desse mercado de resultado rápido, imediato, como é que a gente implanta um sistema de gestão de competências? Pois o grande desafio que eu vejo hoje é implantar a gestão por competência, primeiramente tem que ter todo o envolvimento. A empresa toda tem que estar envolvida, né? Os colaboradores, a liderança, tem que ter todo o envolvimento para que essa implantação funcione e tenha um resultado positivo, né? E existem alguns passos. Por exemplo, para a empresa poder implantar a gestão por competência, ela tem que ter alinhada, né? Tem que ter já descrito e divulgado a sua missão, a sua visão, né, os seus valores e as estratégias da empresa. Porque quando vai ser mapeada as competências organizacionais, essas competências têm que estar alinhadas à missão, à visão, aos valores e às estratégias da organização, para que tenha um resultado positivo. E nesse processo de implantação, né, é preciso ser feita uma conscientização, uma sensibilização com todos os colaboradores para que haja realmente um envolvimento, né? Como seria essa sensibilização? Explicar, falar mesmo quais os benefícios da gestão por competência, o que é a gestão por competência, o que são competências, né? Dizer o conceito de competências, o conceito de gestão. Aí a gente pode definir o conceito de cada um, né? O que é gestão, o que é competência, né? Quando a gente fala em gestão, administrar, gerir, e competências, nós vamos lá para aquele conceito do famoso chá, né? O conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, e explicar, deixar isso bem detalhado para os colaboradores, os benefícios que isso traz para a organização, quais são os objetivos que a empresa espera alcançar com a implantação da gestão por competência e entendendo também, explicando também, né, vamos dizer assim, para esses colaboradores que é muito importante a participação de todos, principalmente quando entra no processo de mapeamento das competências, né? Então, nós falamos do mapeamento das competências organizacionais, aí é preciso ser feito também o mapeamento das competências das funções, né, de cada função, e aí identificar também fazendo um mapeamento das competências dos colaboradores. Isso é de extrema importância que os colaboradores estejam envolvidos nesse processo, para identificar quais são as competências individuais, né? Porque as competências técnicas, principalmente as competências comportamentais, porque as competências técnicas é mais fácil a gente identificar. Quando a gente, até no processo de recrutamento e seleção, você consegue identificar pelo currículo, né? Quais são as competências que você precisa, né? Conhecimento, o que o colaborador, o que o indivíduo ele tem de conhecimento. Agora, as competências comportamentais,
elas são mensuradas também, mas precisa de mais detalhes, né? Precisa do dia a dia, saber identificar quais são essas competências comportamentais. E aí, depois de todo isso mapeado, é necessário ser feito o desenvolvimento desses colaboradores e a avaliação, né? Porque é um processo que precisa ser avaliado constantemente para que possamos perceber os resultados, se estão sendo positivos, o que precisa melhorar, né? Para que haja um bom andamento e chegue ao objetivo principal, que é o quê? Né? Atingir as metas, os objetivos da organização. E esses colaboradores, eles precisam desenvolver, saber como desenvolver as suas competências. Porque quando nós temos lá as funções mapeadas, né, as competências das funções mapeadas, e aí você consegue identificar também as competências do indivíduo, do colaborador, e quando nós colocamos, fazendo uma análise, se aquele colaborador está na função certa e as competências dele são superiores às competências necessárias para aquela função, então o gestor ele precisa estar atento a esse detalhe, porque se ele não perceber isso, o colaborador ele pode ficar desmotivado, né? Porque nós, como pessoas, como indivíduos, nós precisamos sempre de desafios. E se eu tenho competências acima da função que eu exerço, o indivíduo ele pode ficar desmotivado e a empresa pode vir a perder esse colaborador. E um grande desafio hoje para as empresas, para os gestores, é reter esses talentos dentro da organização. Né? E a gestão por competência ela vem para ajudar nesse processo também de reter os talentos. Porque quando nós tínhamos a gestão de pessoas somente voltada para o cargo, né, para os cargos, você via uma coisa assim não muito detalhada. E quando nós vemos a gestão de pessoas por competência, né, vendo a gestão por competência, que ela é voltada totalmente para a competência, para o desenvolvimento, nós podemos identificar um processo muito mais detalhado, onde isso faz com que o colaborador possa identificar onde ele precisa desenvolver, né, o gestor, através das avaliações, né, como que a gente identifica isso? Avaliação de desempenho por competência, você consegue detalhar o que está acontecendo, o desenvolvimento desse colaborador, o que ele precisa melhorar, quais são seus pontos fortes, quais são seus pontos fracos, né? E junto com esse colaborador, o gestor precisa criar uma estratégia, montando um plano de ação, para fazer com que ele consiga desenvolver, né, maximizando seus pontos fortes e minimizando seus pontos fracos, vamos colocar assim. E, Luciana, dentro dessa tua proposta de mapeamento de processos, que eu concordo que é importante a atribuição de cargos e responsabilidade, qual a dificuldade que você vê da gestão de competências em relação à micro e pequena empresa e em relação à grande empresa? A média e a grande. A gente percebe que vai acontecer de forma diferente, porque a grande empresa e a média tem geralmente um plano de cargos e salários, tem todos os benefícios que vai atrair para que essas competências aflorem no processo produtivo. Já nas pequenas e microempresas, digamos assim, você criar essa dinâmica, até o próprio mapeamento de processos, onde você tem ali as atribuições e responsabilidades, a gente sabe que não é às vezes tão claro. Então, como é que você vê essa gestão nessa relação desses tamanhos de propostas empresariais? Antes a gente imaginava, quando se falava em implantar a gestão por competência, imaginava-se que era necessário contratar uma consultoria externa, um consultor externo, o custo muito elevado. Mas hoje nós já percebemos que existem metodologias, existem ferramentas onde o próprio gestor ele é capaz de implantar essa gestão por competência, ele é capaz de mapear através de metodologia. Claro que ele precisa de um aprendizado, ele precisa de um conhecimento na área para implantar a gestão por competência. Mas, utilizando a metodologia correta e as ferramentas, é possível sim na pequena empresa ele mapear, e com esse mapeamento ele pode fazer a avaliação por competência, ele pode até, na questão de valorização, de remuneração, né? Remuneração por competência, dentro do segmento, dentro das funções de cada cargo, de cada empresa, né?
Dentro dessa relação que você coloca aqui de mapeamento de competência, qual é a visão que você tem? Porque tem uma visão do colaborador e a visão da empresa. E a gente percebe que o colaborador, ele se acha capaz, pela bagagem que ele traz de experiência e de conhecimento adquirida no processo produtivo e nos cursos que ele faz, desde a graduação, pós, no seu curso de aperfeiçoamento. A empresa já tem essa relação como técnica que ele traz nesse perfil, ao atribuir ao receber uma determinada função. E como é que você vê isso em relação a essas visões? Porque não que seja diferente, mas ela é colocada sobre ângulos, dependendo da condição, de forma diferente. As empresas hoje elas já perceberam que precisam investir em pessoas. Né? As empresas precisam investir em pessoas até para poder ter o resultado. Porque essas pessoas que conseguem desenvolver nas suas funções, né, esses talentos que nós, como já comentei aqui com você, a dificuldade hoje está sendo em captar e reter esses talentos dentro das organizações. Por isso essas estratégias para fazer com que esse colaborador se sinta motivado, se sinta, né, produtivo dentro da organização e que ele tenha essa entrega total e esse comprometimento com a empresa para poder desenvolver a sua função. Até não só a questão de ver a empresa como um trabalho, né, o trabalho em si, mas saber que ele faz parte daquele trabalho, daquela empresa, daquela organização. Isso é muito importante. Então eu vejo a visão de ambos os lados. A empresa tendo a necessidade de investir em pessoas e o colaborador, né, o funcionário, a pessoa, o indivíduo, se preparando para esse mercado de trabalho que hoje o mercado é muito competitivo. Então fica no mercado quem se destaca. E as empresas estão buscando os melhores, né, fazendo de tudo para reter esses talentos dentro da organização. A questão da gestão do conhecimento me remete à questão da gestão de competências. E a gente sabe que algumas empresas não é que não sejam adeptas, tem o custo operacional do treinamento e desenvolvimento. Então vão buscar no mercado pessoas já qualificadas, treinadas para ocupar seus postos de trabalho. Tem empresas que fazem treinamento e trabalham com desenvolvimento, que me remete aí à educação corporativa. Como que o mercado vê essa relação? Porque é uma relação também, a relação de teoria e prática, porque o mercado, quando você vai buscar um curso, uma especialização, um aperfeiçoamento constante, te traz teoricamente e te faz refletir uma prática, né? Então, como é que você vê essa questão nessa relação, gestão de competências, gestão de conhecimento e o custo operacional desse conhecimento para o empresário? Primeiro ponto, que eu sempre falo nas empresas, que o empresário, né, o gestor, ele não tem que ver o treinamento ou a área de gestão de pessoas como uma despesa, mas sim como um investimento. E para que isso se torne um investimento, ele precisa ter um plano, uma estratégia, um plano de ação para que esses treinamentos, né, sejam feitos da melhor forma possível, para que eles atinjam o objetivo, não simplesmente um treinamento aleatório. Aí sim ele vai ser uma despesa, mas a partir do momento que eu consigo identificar o que o meu colaborador precisa, o que a minha equipe precisa, quais são as necessidades que a equipe precisa para desenvolver, isso vai se tornar um investimento. E aí a empresa ela não começa a ver isso como uma despesa, mas sim como um investimento. Mesmo porque quando a empresa ela pode buscar o profissional pronto. Né? Muitos acham que prefiro pegar o profissional que já está pronto, está ali no mercado. Só que esse profissional, nós estamos sempre em processo de desenvolvimento. Eu posso estar pronto hoje para uma determinada função, mas as coisas mudam, os processos mudam, né? Os modelos de gestão mudam e eu preciso acompanhar. E esse colaborador ele está sempre desenvolvendo. Alguma coisa ele tem que desenvolver, porque ele não pode simplesmente chegar num ponto e estagnar. Nós estamos sempre buscando novos desafios. Porque a partir do momento que eu vou parar, não vou deixar de desenvolver, vou deixar de acompanhar as mudanças, o processo ele para e aí eu deixo de ser um profissional tão qualificado para esse mercado.
Então, as empresas elas precisam perceber essa necessidade. Muitas já identificaram isso, já perceberam, tanto é que já investem muito em gestão de pessoas hoje, em gestão por competência. Muitas empresas já estão implantando. As que não implantaram, que ainda têm uma certa resistência, talvez por não ter o conhecimento do processo em si, ou por não saber, ou por achar que é caro, ou por não teve o envolvimento necessário para que fosse implantada. Então, esse processo de desenvolvimento ele é contínuo, ele tem que ser contínuo. Então, as empresas, a empresa, para se tornar competitiva, que eu vejo hoje que a implantação da gestão por competência também traz vantagem competitiva para a empresa, porque ela consegue, através de todos esses processos, detalhando tudo isso, você consegue reter esses talentos dentro da organização. Então, você acredita na educação corporativa? Com certeza. Eu acredito isso é muito na educação bom, porque corporativa. É um processo sem volta para esse mercado Sim. que está aí em pleno vapor, com resultados imediatos, globalizado agora, e que a busca por resultados nos leva a cada vez mais buscar por vantagem competitiva. Claro, né? E a educação corporativa nos remete a isso também, né? Exatamente. A gestão do conhecimento está aí para isso. Então, quando nós falamos de gestão por competência, como você colocou na sua pergunta, nos remete à gestão do conhecimento, porque uma está ligada à outra, né? E vice-versa. Mesmo porque as competências elas são desenvolvidas através da aprendizagem. Então, existem muitas ferramentas, existem a metodologia para que desenvolva essas competências, para que o gestor, né, tenha uma equipe que apresente metas, né, tenha os resultados positivos sempre. É só querer fazer funcionar. Luciana, o nosso assunto não para. Não. Nossa temática, gestão por competências, ela abre um leque. Sim. E com certeza o seu conhecimento, a sua vivência tem muito a dar para todos os nossos alunos, mas o nosso tempo não é tão extenso como a gente gostaria que fosse. Sim. Então eu gostaria que você deixasse um recado para os nossos alunos da OCDB virtual, dos cursos também presenciais e os administradores em geral, os gestores de empresa, qual a importância da gestão por competência nesse mercado atual? O recado que eu deixo aqui hoje, né, desse assunto tão importante, que é a gestão por competência, que ela está aí para um modelo que veio para melhorar, aprimorar a gestão de pessoas, fazer com que os gestores realmente invistam, conheçam, entendam e consigam implantar nas suas empresas a gestão por competência, porque os resultados, se ela for implantada de forma correta, com certeza eles serão positivos e vai apresentar uma vantagem competitiva para a empresa, que é o que todos os gestores, todas as empresas precisam. Luciana, foi um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada. No Seminário de Negócios, o CDB Virtual, o nosso muito obrigado. Eu que agradeço, professor, do convite, né? Quero dizer também que estarei sempre à disposição, o que vocês precisarem, o que vocês quiserem, tiverem mais algum assunto que nós possamos compartilhar, né? Porque compartilhar o conhecimento é sempre importante. O conhecimento, quanto mais compartilhado ele for, melhor. Nosso muito obrigada.